Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as obras do H. G. Wells. O H. G. Wells é considerado um dos grandes autores da literatura de ficção científica. O gênero da ficção científica ele surgiu no século XIX e tem como seu marco inaugural Frankenstein de Mary Shelley. O H. G. Wells ele dá continuidade a ele utilizando de uma nova abordagem. Bom, a ficção científica do H. G. Wells ela encontra reflexo, digamos assim, nas teorias científicas do século XIX. Então, o H. G. Wells ele partia de hipóteses que tinham as suas origens em teorias científicas sobre os mais diversos temas. Tais como a existência de vida em outros planetas, a possibilidade de se viajar no tempo, a possibilidade de se transformar em um ser invisível. Bom, H. G. Wells escreveu vários livros e ficou mundialmente conhecido. Uma de suas obras mais conhecidas é A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo é um romance que parte da premissa da possibilidade de se existir um meio para que o homem possa viajar no tempo. Posteriormente, Albert Einstein vai desenvolver a teoria da relatividade, aonde vai ser defendida a ideia de que é possível, não é viável, mas é possível que exista um meio de se transgredir os limites do tempo. Bom, a Máquina do Tempo é uma narrativa em terceira pessoa, e vai contar justamente a história de um cientista que ele inventa um experimento que possibilita a ele fazer viagens no tempo, fazer assim especificamente uma viagem no tempo. Então, o H. G. Wells ele descreve um aparato, uma invenção científica, com bastante detalhes. Ele até cria uma explicação sobre o funcionamento dela, com bastante detalhes. Então, esse cientista ele faz uma viagem no tempo e vai parar no futuro. O H. G. Wells é um autor que ele demonstra uma preocupação com relação ao futuro, nesse romance. Então, ele inverte as expectativas com relação a uma época posterior. O cientista vai chegar nesse futuro, vai encontrar o planeta Terra quase totalmente devastado, vai perceber que houve mudanças com relação a genética dos seres humanos, e ele vai se deparar com duas raças. Uma delas, ela seria humana, teria traços humanos, mas que não tem uma capacidade intelectual muito evoluída, e assim, ela vive sem se preocupar com relação ao que vai acontecer, com relação à sua sobrevivência. E uma outra raça é uma raça bestial, os seres dessa raça são bastante assustadores. Bom, existem várias leituras sobre esse romance. O H. G. Wells ele tinha uma tendência socialista, ele defendia ideias que têm origem no socialismo, e a partir disso alguns fazem uma leitura de que essas raças que existem no futuro seria uma metáfora referente a essas mudanças, a esses enfoques com relação à política. Então dizem que
a raça dos seres bestiais seria o capitalismo disfarçado, e que ele, no romance, essas criaturas literalmente se alimentam das outras, né, vivem nos subterrâneos, vivem da exploração de outras raças, né, enfim. Um momento que chama bastante atenção na Máquina do Tempo é justamente na parte final do romance, quando o cientista, ele, no seu salto para o futuro, ele presencia o momento, digamos assim, final do planeta Terra. Então é uma cena que o H.G. Wells descreve de uma forma bastante assustadora, né? Ele presencia a extinção total de vida no planeta Terra. Então isso é bastante instigante na Máquina do Tempo. Bom, uma outra obra bastante conhecida do H.G. Wells é O Homem Invisível. O Homem Invisível é também um desdobramento das ideias que têm o seu surgimento em Frankenstein, continuam a ser desenvolvidas pelo Robert Louis Stevenson em O Médico e o Monstro, e o H.G. Wells vai retomá-las em O Homem Invisível. Nós temos um outro cientista também que, através de um experimento, de uma experiência, ele se torna invisível. A partir daí, o H.G. Wells ele vai discutir a falta de limites que isso gera, né, a falta de limites que é uma decorrência desse experimento científico, ou seja, a partir do momento que esse homem ele não é visto pelos outros, ele passa a acreditar que ele é capaz de fazer tudo, né, inclusive até coisas que do ponto de vista morais são terríveis, né? Então esse homem vai começar. Inicialmente, ele começa a fazer brincadeiras, ele vai em determinado lugar, ele se esconde, ele quer ver se as pessoas sabem o que está acontecendo, ele tira objetos do lugar, né, justamente para assustar as pessoas, para saber qual é a reação delas, né? Então, inicialmente, O Homem Invisível é um romance leve, é um romance assim, divertido, tal. Mas a partir de um determinado momento, a trama vai ganhando contornos assim até mesmo assustadores, porque esse cientista, quando ele se torna invisível, ele vai começar a agir de uma forma muito agressiva, vai começar a agir de uma forma muito violenta, vai começar a assustar as pessoas, ele vai querer ele cria, né, uma espécie de terrorismo, vamos usar essa palavra, né? E a partir daí ele começa a ser visto como uma ameaça, como uma coisa que precisa ser detida de alguma maneira, né? Então, o Homem Invisível ele vai questionar justamente esse limite, né, esses limites da ciência, né? O que é viável, o que é possível, né? Quando a gente fala, quando a gente questiona um evento científico, será que em vez de ele trazer mais benefícios, ele não vai causar problemas, né? Vai ter trágicas consequências? É interessante também que O Homem Invisível ele tem um desfecho bastante inusitado, né? É um desfecho surpreendente e é um livro que vale a pena ser lido. Bom, por fim, o H.G. Wells também escreveu A Guerra dos Mundos, né? A Guerra dos Mundos foi transposto para a linguagem cinematográfica 2 vezes, um filme dos anos 50, né? Foi realizado com base no romance do H.G. Wells, e nós temos uma produção mais recente que foi realizada no ano 2000, acho, esse filme é dirigido pelo Steven Spielberg, estrelado pelo Tom Cruise, né? É interessante porque A Guerra dos Mundos é um livro onde o H.G. Wells ele vai dar um tom assim, praticamente documental, né? A narrativa toda é narrada através da primeira pessoa. Então nós temos o ponto de vista de um personagem que vai descrevendo os eventos que vão acontecendo. Então, basicamente, a trama de A Guerra dos Mundos é sobre uma invasão de seres alienígenas marcianos, né, que de uma hora para outra resolvem invadir e colonizar o planeta Terra, né?
É interessante como H.G. Wells descreve essa situação de uma forma até, eu diria, realista, né? Ele vai criando muitos detalhes, ele vai criando um clima de tensão, um clima de medo. Esses seres alienígenas têm uma aparência bastante assustadora, né? E ele é muito hábil, ele é muito habilidoso com relação ao desenvolvimento da sua trama, né? E principalmente também vale destacar a reação das pessoas quando os alienígenas vão invadindo, vão tomando conta, tomando posse do planeta Terra, né? Algumas delas ficam paranoicas, ficam desesperadas. Então é interessante perceber que o H.G. Wells ele trabalha a ideia de que quando o ser humano se sente ameaçado por alguma coisa, ele também age de uma maneira violenta, de maneira agressiva, que pode colocar em risco a vida de outras pessoas, né? Inclusive o personagem principal desse romance, ele se vê obrigado a tomar uma atitude drástica, né? Que eu não vou entrar em detalhes, mas é uma atitude questionável até do ponto de vista moral, mas que o H.G. Wells trabalha de uma forma tão interessante e tão coerente que você vai perceber que ele não teria outra saída a não ser aquilo que ele faz, né? É interessante destacar que A Guerra dos Mundos é um livro escrito em 1898, né? E segundo algumas leituras, algumas interpretações, a gente pode compreendê-lo como uma metáfora sobre o tema da colonização invertida, ou seja, numa época onde os ingleses eram os grandes colonizadores, né, e que invadiam e dominavam os países, principalmente da África, nós temos aqui em A Guerra dos Mundos uma abordagem da colonização invertida, que é uma ideia que também aparece em Drácula de Bram Stoker, ou seja, o que aconteceria se os ingleses fossem colonizados por um outro povo, por uma outra raça, né? E principalmente como eles reagiriam emocionalmente com relação a essa situação, né? Enfim, A Guerra dos Mundos é também um clássico da ficção científica, é um livro muito interessante, é uma leitura fluida, a linguagem do H.G. Wells não é uma linguagem difícil, é uma linguagem de fácil compreensão, né? Sem dúvida uma obra que merece ser conhecida, tá? Assim como O Homem Invisível, que também é muito interessante, e A Máquina do Tempo, né? É interessante também destacar que essas três obras, elas foram, no caso do Homem Invisível, as três obras, elas foram adaptadas para o cinema, né? Elas foram adaptadas para o cinema, originaram filmes, e até hoje os temas, né, desses três romances, eles continuam sendo revisados, eles continuam sendo atualizados em produções recentes, né? Eu citaria um filme chamado O Homem Sem Sombra, do Paul Verhoeven, né? Que é uma releitura do Homem Invisível. Nós temos também o cientista que faz experimento, que se transforma no ser invisível, né? E ele perde completamente os limites com relação a como agir de uma forma correta, né? Então fica aí a minha dica, né, desses três romances, obras essenciais dentro do gênero da ficção científica, tá certo? Então, obrigado e até mais com outras dicas.